Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1. Palavra do Senhor, que veio a Jeremias: levanta-te e desce à oficina do oleiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. E então veio a mim a palavra do Senhor: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, o texto que nós lemos agora, a experiência do profeta Jeremias, ele relata a penúltima fase, a penúltima etapa no processo de fabricação de um vaso. Jeremias desce à casa do oleiro e quando ele chega lá, ele já encontra o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda. Então ele já estava moldando o barro, ele já estava dando forma para aquele barro. Mas esta, meus irmãos, é a penúltima fase do processo de fabricação de um vaso. O profeta Jeremias não contempla aqui a primeira fase, a primeira etapa, que é justamente aquela fase, o momento onde o oleiro ele tem que ir à procura do barro. Porque o barro não vem por si só até a sua oficina. O oleiro precisa ir a campo, ele precisa ir para os banhados, para os charcos, para os lodos, e de lá recolher o barro e trazer esse barro consigo, porque sem o barro ele não consegue fazer a sua obra. Então o primeiro passo, o primeiro processo para fazer um vaso é a escolha do barro, é a procura desse barro, é encontrar esse barro. E diga-se de passagem, não é apenas um tipo de barro, são a mistura de vários tipos de barro que vai dar a liga para formar então o vaso. A segunda etapa é uma etapa de limpeza, de purificação. Esse barro é colocado numa caixa, é colocado água para esse barro decantar. Depois ele é passado por um processo de limpeza, onde vai tirar as impurezas, vai tirar as pedras, vai tirar ali as ervas daninhas, vai tirar toda a sujeira que havia naquele barro misturado com aquele lodo. Depois esse barro ele passa por um processo de moagem, vamos assim dizer, ele é batido. Esse barro ele é misturado, ele é batido, ele é prensado, ele passa por um rolo, um cilindro de pão, se você já fez pão sabe, o barro passa, ele é compactado e depois ele é colocado dentro de uma ferramenta, dentro de um lugar, onde ele é prensado, ele é processado, quase como você fazer uma linguiça, um salame. Então aquele barro que sai ali compensado, junto daquele barro é que o oleiro vai fazer então o seu vaso. Jeremias não contempla essa fase de limpeza, não contempla a fase de misturar esses barros. O que nós vemos aqui é a penúltima fase, a fase da moldagem. Talvez a fase, irmãos, mais romântica, a fase mais bela, aonde o oleiro pega o barro e com as suas mãos hábeis, ele vai dando forma para aquele barro. Ele vai moldando aquele barro, ele vai apertando com carinho, com cuidado, ele vai molhando aquele barro e conforme aquele barro vai rodando e ele vai apertando, ele vai moldando, começa então a surgir um vaso conforme a vontade e a intenção do oleiro. Depois de passar dessa fase da moldagem, o vaso ele é separado. Ele fica por algum tempo descansando, secando, para que depois, então, ele entra na última fase, que é a fase da queima. É a fase da fornalha. Aquele vaso, então, é colocado num forno, e ali o fogo é acendido, e essa temperatura chega a 900 graus.
E esse vaso, então, agora, passado pela queima, ele, depois de retirado da queima, é que nós temos o resultado. Se ele se tornou um vaso bom, um vaso útil, ou se ele se tornou um vaso inútil. Porque se o vaso sai da queima, rachado, com alguma falha, com algum defeito, esse vaso não pode ser remoldado de novo. Depois que passou pela queima, não há mais o que fazer. Se ele não saiu perfeito, o oleiro descarta ele, joga fora. Mas se aquele vaso ele saiu perfeito, ele então agora é usado para o benefício que o oleiro assim o determinar. Então Jeremias apresenta para nós a penúltima fase. Mas o barro passa por essas etapas. Ele é achado pelo oleiro, ele é limpo, ele é purificado, ele é amassado, ele é moldado, ele é prensado, e depois de tendo a sua forma pronta, ele passa pela fornalha e aí então se torna um vaso. E esse processo, meus irmãos, de fabricação, ele tem uma ligação muito especial com a nossa vida. Essa fase, ela se identifica com nós. Em primeiro lugar, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7: E formou o Senhor Deus o homem de onde? Do pó da terra. E soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou a alma vivente. De onde nós viemos? Do pó da terra. Então o que nós somos? Nós somos barro. E como barro, nós somos encontrados por quem? Por Deus, que é o oleiro. A primeira fase, meus irmãos, que nós nos identificamos com o vaso, é a fase onde nós somos encontrados. A fase onde nós somos achados pelo oleiro. Foi isso que Deus fez comigo e foi isso que Deus fez com você. Quando Jesus ele vem a esse mundo, quando Jesus ele se encarna, quando Jesus vive aqui, quando ele morre na cruz, é Deus nos alcançando, é Deus nos resgatando, é Deus indo ao lamaçal de pecado que nós estávamos, é Deus nos encontrando perdidos, abandonados aonde estávamos, e Ele então nos recolhe. Ele nos separa e Ele nos leva para a sua presença. Deus nos encontra, Ele nos resgata, Ele nos purifica e Ele nos prepara. Amém? É um processo que Deus faz por amor a nós. É um processo que Ele faz e que muitas vezes nós não percebemos, não nos damos conta. Mas se nós não formos encontrados pelo oleiro, meu irmão, se você não for achado pelo oleiro, você continua apenas sendo um barro, sem nenhum valor, sem nenhuma importância. Mas se você é encontrado, se Deus te acha, se Deus trabalha na sua vida, você vai se tornar então um vaso de honra. Amém? A segunda fase, o barro é misturado. E é interessante isso, meus irmãos, porque todas as leituras que eu fiz e os vídeos que eu vi preparando essa mensagem, todas elas dizem que o vaso não é feito de um barro só. São vários tipos de barro que são misturados para dar a liga ideal para se fazer um vaso. Então o barro é misturado, e isso para nós tem uma lição muito importante. Nós não podemos viver isolados da comunhão do corpo de Cristo. Nós não podemos ficar sozinhos como discípulos de Jesus. Romanos capítulo 12, verso 4 e verso 5, Paulo diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Em Coríntios, Paulo vai dizer que nós somos a semelhança do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, de 12 a 14 e o 27, Paulo diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Paulo continua: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros uns dos outros. Se o vaso ele é uma formação de vários tipos de barro, e esses barros eles sendo todos misturados juntos, irmãos, para nós como igreja e como discípulos, precisamos aprender essa lição. A igreja
é aquilo que a gente pode chamar do batedouro de Deus. A igreja é o lugar onde nós nos aproximamos dos outros barros, das outras pessoas, dos outros irmãos. E essa proximidade, esse relacionamento, esse dia a dia, vai nos dando liga. A gente vai se aperfeiçoando, nós vamos ficando íntimos uns dos outros. E a partir dessa união, dessa unidade, podemos então dizer que a igreja toda, ela se torna um único barro nas mãos de Deus. Nós não podemos, amados, viver sozinhos, viver isolados, porque mesmo o barro, sendo o melhor barro do mundo, se ele ficar sozinho, ele nunca será transformado num vaso. O barro pode ser o mais nobre, mas ele vai precisar estar misturado com outros barros para ele se tornar um vaso de honra. Então, se você quer ser um vaso de honra, se eu quero ser um vaso de honra, eu não posso viver isolado, sozinho, porque barro sozinho não se transforma num vaso. Barro sozinho é completamente inútil. E terceiro, na fase da moldagem, nós nos identificamos com o texto de Jeremias. Qual fase da sua vida? Qual parte de todo esse processo de Deus nos encontrar, de Deus nos purificar, de Deus nos tratar, nos amassar? Qual fase nós mais nos identificamos com o texto de Jeremias? É exatamente aquilo que está descrito aqui, e é a fase da moldagem. Porque essa fase da moldagem, meus irmãos, ela vai durar quase que a nossa vida toda. Pare para pensar um pouquinho nesse sentido. Você foi achado por Deus, você foi salvo, amém? É um processo, foi um ato, você foi salvo, agora você é salvo. Você saiu do lamaçal, agora você está na presença do Senhor. Deus está te purificando, Deus está te limpando, Deus está trabalhando em você. E essa fase, ela acontece também por algum tempo. Mas a fase da moldagem é aquela fase onde Deus vai tirar talvez as últimas impurezas. E Deus vai trabalhar conosco, vai mexer com a nossa estrutura. Essa fase dura quase toda a nossa vida, até o momento onde nós então seremos provados pelo fogo. E essa fase, queridos, é a fase mais dolorosa de todo esse processo. Ser moldados pelas mãos de Deus é um processo doloroso. Entender que Deus ele tem autoridade para amassar a nossa vida é um processo doloroso. Nos colocar nas mãos de Deus, sabendo que Deus pode nos amassar, isso traz para nós algumas dores. Mas nós precisamos passar por esse processo. O vaso ele não se torna vaso se não passa pelas mãos do oleiro. Então, se nós não queremos passar pelas mãos de Deus, pelo trabalhar de Deus, pelo agir de Deus, nunca vamos nos tornar um vaso de honra. Nós precisamos entender que Deus ele está nos moldando, Deus está nos preparando, Deus está nos formando para um momento muito especial, para um momento de decisão da nossa vida. E agora eu quero ler alguns textos para que você entenda esse processo. Por que Deus demora tanto tempo nos amassando, nos moldando? Porque quando nós formos para a fornalha, meus irmãos, lá nós vamos ser provados. E depois que nós passarmos pela fornalha, não há mais o que o oleiro possa fazer. Se a gente não sai de lá em perfeito estado, nós somos descartados. É por isso que o oleiro trabalha, é por isso que ele amassa. E nessa fase de moldagem, é a única fase onde é permitido a nós nos quebrarmos. O texto que nós lemos no versículos 5 e 6 diz que, versículo 4, o vaso que estava na mão do oleiro, ele fez o quê? Se quebrou. E o oleiro pegou e fez de novo. Quanto tempo ou quantas vezes isso pode acontecer? Nessa fase de moldagem, quantas vezes for necessário? E é por isso que eu disse que essa fase da nossa vida dura quase a vida toda. Porque ainda hoje, eu e você, estamos sendo quebrados. Estamos sendo refeitos. Estamos sendo quebrados. E Ele nos faz de novo. A gente desmorona. E Deus vem e faz de novo. A gente quebra. Deus pega e começa todo o processo de novo. Quantas vezes Deus já fez esse processo na sua vida? E você se quebrou, e Deus fez de novo. E você quebrou, e Deus fez de novo. Porque essa fase é a única fase onde há a possibilidade de um recomeço.
Por isso tem que sair perfeito, do jeito que o oleiro quer, da forma que ele quiser, porque depois que ele colocar para secagem, colocar na fornalha, não há mais o que nós fazemos. E alguns textos nos apresentam esta realidade de nós passarmos pela fornalha para ali sermos provados. Entenda isso. A fase da moldagem, meus irmãos, não é a fase final de moldagem. A fase final de teste para as nossas vidas. Quando Ele nos deixar na forma que Ele deseja, aí é que nós seremos provados pelo fogo, como diz a palavra de Deus. Isaías 48:10. Eu os fiz sofrer, mas foi para purificá-los, como a prata é purificada na fornalha. Jeremias capítulo 9, versículo 7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu o acrisolarei e os provarei, porque de outra maneira procederia eu com a filha do meu povo. Romanos capítulo 5, verso 3 ao verso 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Guarda essa palavra, tribulação. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, a esperança. Você consegue ver aqui uma escada aonde Deus vai nos fazendo crescer a partir de cada situação que nós vivemos? Deus, Ele nos coloca um caminho, meus irmãos, de aperfeiçoamento. Paulo diz que primeiro vem a tribulação. A gente passa pela tribulação, vem a perseverança. Através da perseverança nós vamos ganhar experiência, maturidade, crescimento. E é essa experiência que vai gerar em nós a esperança. E Paulo diz ainda que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você está sendo preparado para passar pela aprovação. 1 Coríntios capítulo 3, verso 12 ao verso 15. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Que dia? O dia que está sendo reservado para nós, porque está sendo revelada pelo fogo, a qualidade das nossas obras. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Verso 14: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E Paulo termina no verso 15 dizendo: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Deus está te moldando, Deus está te preparando, Deus está movendo a sua vida, para que quando você estiver na exata forma que Deus deseja, Ele então possa te colocar na fornalha, para provar o meu e o teu estado. Tiago capítulo 1, verso 3 e 4 e o verso 12. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, Tiago está dizendo, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. A fase da moldagem, meus irmãos, dura a maior parte da nossa vida. Porque depois que a gente passa por essa fase da moldagem, Deus vai nos colocar na fornalha, na provação. Ele vai nos provar pelo fogo, para ver se nós nos tornamos de fato vasos de honra. Tem lições na nossa vida, meus irmãos, que nós só aprendemos na prática. Tem algumas lições que nós só podemos aprender vivendo e passando por elas. Tem alguns aprendizados que a gente jamais vai chegar ao ponto ideal apenas ouvindo outras pessoas, ouvindo testemunhos ou qualquer outra forma. Entenda isso. Há situações que Deus quer ensinar para mim e para você, que só é possível pela experiência prática.
E é essa experiência prática, o processo aqui de moldagem. Deus está hoje agindo nas nossas vidas. Deus está nos moldando. Porque Ele quer nos ensinar lições preciosas que de outra maneira nós não conseguiríamos entender. Deus disse para Jeremias: Jeremias, desce até a casa do oleiro, vai lá e olha, vê o oleiro trabalhando, porque é através dessa visão, de você estar lá, de você estar presente, de você passar por aquilo, ver o processo, é que você vai entender a minha palavra. Se Deus apenas falasse com Jeremias, ele não ia entender toda a profundidade daquelas lições. E dessa forma, meus irmãos, nós passamos por lutas, nós passamos por tribulações, nós passamos por angústias, nós choramos, nós lamentamos, porque há lições que a gente só consegue aprender passando por elas. Você não consegue aprender a andar de bicicleta apenas vendo vídeo no YouTube. Você não consegue aprender a dirigir um carro apenas fazendo um teste, num computador. Na vida cristã, há lições que a gente só aprende vivendo e passando por elas. E é por isso que Deus, como o grande oleiro, o supremo oleiro, Ele trabalha nas nossas vidas. Ele molda o nosso caráter. Ele mexe com as nossas estruturas. 4 lições que Jeremias pode nos ensinar a partir desse texto e da sua experiência. A primeira lição é que nós somos barro. E barro não tem valor. Barro não tem valor. A gente vê nações guerreando por petróleo. Nós vemos nações guerreando por territórios, por minérios, ouro, prata, pedra preciosa. Mas eu nunca ouvi um relato de uma guerra entre nações por barro. Por quê? Porque o barro por si só, ele não tem muito valor agregado. O barro por si só, ele é uma matéria sem valor. Mas esse barro que por si só não tem valor, depois que ele é encontrado, purificado, amassado, moldado e queimado, essa peça pode ser muito valiosa. Os vasos chineses são os mais valiosos do mundo. Mas depois de ser transformado em vaso, enquanto era barro, não tinha muito valor. Você não escuta na televisão alguma matéria que um caminhão foi apreendido carregado de barro. As pessoas não fazem contrabando de barro, porque barro é uma matéria que não tem muito valor. Tanto que no dia de chuva você chega em casa e antes de entrar você tira o barro do seu pé, porque ele não tem muito valor. E da mesma forma, meus irmãos, nós, sem a presença de Deus, nós, seres humanos, por nós mesmos, não somos em nada valiosos. Isaías capítulo 64, versículo 8. Mas tu, ó Senhor, é o nosso Pai. Nós somos barro, tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. O nosso valor, meus irmãos, ele está justamente no fato de que nós somos trabalhados, moldados e processados pelo Senhor. Aqui está o nosso valor. Nós temos valor depois que nós passamos pelas mãos do oleiro. A nossa condição só muda quando somos achados pelo oleiro. A nossa condição só muda quando nós somos trabalhados pelo oleiro. A nossa condição só muda quando somos moldados pelo oleiro. Então, se você não teve um encontro com Cristo, não teve um encontro com o Senhor, ou se o Senhor não te encontrou, você é apenas um barro, um banhado, abandonado, esquecido, sem nenhum valor. E é exatamente isso que muitas pessoas vivem hoje. É assim que muitas pessoas se encontram, um barro abandonado, rejeitado, dentro de um presídio, numa casa de recuperação, embaixo de um viaduto, numa marquise, jogado por uma rua. Muitas pessoas estão hoje, meus irmãos, como barros jogados na beira das estradas.
Mas quando esses barros forem encontrados pelo oleiro, e aí entra a nossa função como igreja, como discípulos, é recolher esses barros, para que esses barros então sejam trabalhados pelo oleiro, tratados pelo oleiro, e se tornem vasos de honra. Nós precisamos entender que essas vidas precisam ser resgatadas, porque a condição só muda quando é achado pelo oleiro, quando é trabalhado, quando é tratado por Deus, quando passa pelas mãos do Senhor. E assim era a sua vida também. Assim era a minha vida também. Nós não tínhamos nenhum valor agregado. Mas depois que o Senhor nos encontrou, depois que Ele nos achou, depois que Ele nos moldou, agora nós somos obra-prima, amém? Somos valiosos ao Senhor, somos vasos de honra. Glória a Deus por isso. Segunda lição que Jeremias pode nos ensinar: nós somos um barro frágil. O barro, meus irmãos, é uma matéria frágil. Diferente do ouro, diferente da prata, diferente do aço, do ferro, barro ele se debulha, o barro ele esbuga. O barro não tem consistência forte de resistência. Ninguém usa barro para construir prédios. Usa-se concreto, ferro armado e muitos outros elementos. Mas barro não se usa, porque ele é frágil. O barro ele não tem uma consistência duradoura. Mas essa fragilidade no seu estado natural, depois que ele passa pelo processo de ser moldado, e depois que ele passa pelo processo de queima, aí se torna uma matéria mais resistente. O barro por si só é frágil, mas depois de moldado, trabalhado, depois de ser achado, misturado, esse barro agora não é mais frágil. E mesmo que esse barro ele se quebre, mesmo que esse barro ele se desfaça, diante de toda a fragilidade, o oleiro vai lá com paciência e trabalha ele de novo. Porque Deus, Ele vê em nós mais do que aquilo que de fato nós somos. Deus consegue ver além da nossa fragilidade. Deus consegue ver além daquilo que nós aparentamos. É por isso que Ele insiste conosco. É por isso que quando a gente quebra, Ele não desiste. Quando a gente quebra, Ele não desiste. Quando a gente vira as costas, Ele não desiste. Quando a gente o abandona, Ele não desiste. Quando a gente esfria, Ele não desiste. Quando a gente se afasta, Ele não desiste de nós. Deus, o oleiro, jamais abandona o barro, por mais frágil que ele seja. Amém? Amém. Deus sempre vai estar querendo te encontrar para te transformar, para te moldar e fazer do barro algo importante. Jeremias, capítulo 18, versículo 4 que nós lemos: como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou, quebrou, esmiuçou, porque era frágil. O oleiro podia pegar aquele barro e jogar fora, e pegar uma outra peça de barro, mas não. O texto diz que o barro se estragou na sua mão, então ele fez do barro outro vaso, conforme a sua vontade. Querido, Deus jamais vai jogar você fora da presença dele. Deus jamais vai te abandonar. Deus jamais vai te rejeitar, mesmo com toda a sua fragilidade. Ele sempre vai insistir na sua vida. A única maneira de passar a ter valor é deixar ser trabalhado pelo oleiro. Se você quer encontrar propósito, valor, sentido na sua vida, deixe Deus trabalhar na sua vida. Se você hoje não encontrou um propósito ideal, se você está perdido na vida, no mundo, sem rumo, sem direção, querido, deixa Deus pegar você nas mãos dele. Porque é nas mãos dele que você vai estar seguro. Pastor, mas ele vai apertar. Sim, ele vai apertar. Pastor, mas ele vai moldar. Sim, ele vai moldar, mas você vai estar seguro na mão do oleiro. O oleiro não deixa o barro escapar das suas mãos. Então o melhor lugar para você estar é nas mãos dele, sendo moldado, sendo trabalhado, sendo aperfeiçoado, para que você se torne um vaso de honra e você possa agora ter valor e encontrar o valor na sua vida. Terceira lição que Jeremias nos ensina: o barro, ele não tem querer. O barro
não tem vontade. O barro não escolhe. O barro não discute. O barro não boqueja como o oleiro. Por quê? Porque o barro ele não tem querer. Isaías, capítulo número 45, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador. Isaías 45, 9. Ai daquele que contende com o seu Criador. Ai daquele que briga e discute com Deus. Ai daquele que se rebela contra Deus. É o que Isaías 45, 9 diz. O caco entre outros cacos de barro. É assim que nós somos. Apenas um pedaço de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: o que fazes? Deus, mas por que o Senhor me fez assim? Deus, mas por que eu estou passando por isso? Deus, por que essa coisa? Deus, por quê? Barro não tem que discutir com o oleiro. Porventura dirá o barro ao que o formou: o que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Queridos, barro não tem querer. Barro tem que se sujeitar. Barro tem que se colocar debaixo das mãos do oleiro. O barro tem que estar seguro. O oleiro faz do barro aquilo que ele quer. O oleiro faz com o barro aquilo que ele quer. Ele pode fazer um grande vaso, pode fazer um vaso pequeno. Ele pode fazer um vaso baixinho e largo, ou um vaso estreitinho e comprido. O oleiro é quem dá a forma que ele quer. O oleiro faz do barro o que ele quer. E não cabe ao barro discutir: ah, mas eu queria ser assim. E muitas vezes nós somos um barro rebelde diante de Deus. Ah, Deus, mas eu não queria isso, eu queria aquilo, não era desse jeito. Barro não tem querer. Deus é livre para fazer em nós a vontade dele, meus irmãos. Deus é livre para agir na nossa vida conforme Ele entender que seja melhor. E a nós cabe apenas nos sujeitar, entender a vontade dele e dizer: Deus, Tu és soberano. E Deus não tem que dar explicação por que está fazendo isso, por que está passando por isso, porque isso. Deus não precisa se justificar para nenhum de nós. Por isso que nós não devemos questionar a Deus. Por mais que às vezes o nosso lado humano é levado a questionar, a reclamar, a resistir. Lembre, você é barro. Barro não tem vontade própria, barro não tem querer, barro não discute, o barro não argumenta, o barro simplesmente se coloca submisso nas mãos do oleiro. E última lição: o barro é trabalhado pelo oleiro, barro é a matéria-prima, barro é aquele elemento que o oleiro vai transmitir sobre ele todo o seu talento. Isaías capítulo 64, versículo 8, a Bíblia diz assim: mas Tu, ó Senhor Deus, é o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós fomos feitos por Ti. O que seria do barro se não fosse o talento do oleiro? O que seria do barro se não fosse a criatividade do oleiro? Irmãos, o que seria do barro se não fosse a intenção do oleiro sobre aquele barro? Seria apenas barro. Mas como o oleiro está trabalhando isso, está exercendo sobre nós toda a sua vontade, o seu querer, o seu amor, esse barro se torna agora uma obra-prima diante do Senhor. O oleiro, que é Deus, é capaz de transformar qualquer tipo de barro. O oleiro é capaz de transformar qualquer tipo de barro. Então, eu e você não somos um caso perdido. Nós temos jeito. Deus pode nos mudar, Deus pode nos transformar, porque para o oleiro não existe barro perdido. O barro, depois de moldado, depois de transformado, ele é agregado valor. Aquele barro que não tinha nenhum valor, depois de moldado, queimado, agora se torna um vaso de valor, um vaso de honra. Nós passamos agora a ser úteis. Aquele barro que antes estava esquecido, jogado, agora passa a ser útil na presença do oleiro, numa casa, em palácios. O barro, ele depois de ser moldado, ele passa a ter um sentido, um propósito, um significado.
E é somente depois de passarmos pelas mãos do oleiro que a gente vai encontrar esse propósito, esse sentido e esse significado. Amém, queridos? Amém. Deus nos resgatou. Amém? Amém. Deus te alcançou. Amém. Deus te resgatou. Deus te salvou. Deus te transformou. Amém. Então agora você não é mais um barro perdido, sem nenhum valor. Deus está te misturando. Deus está te limpando. Deus está te purificando. Deus está tirando todas as impurezas. Sim ou não? Sim. Deus está te preparando para então começar a te moldar. Ou Deus agora já está te moldando. É muito provável que você já esteja agora na roda do oleiro. E você já esteja girando e Deus está te moldando. Deus está te formando. Deus está fazendo isso com as suas próprias mãos. Entenda algo importante. Você pode quebrar. Você não precisa sair um vaso perfeito logo na primeira tentativa. E raramente nós vamos se tornar vasos perfeitos na primeira tentativa do oleiro. É muito natural que a gente quebre muitas vezes, que a gente desmorone muitas vezes, que a gente falhe muitas vezes, mas o oleiro sempre vai nos pegar e ele sempre vai insistir, porque nessa fase de moldagem é aonde se permite quebrar para ser refeito de novo. Então, se você está falho, se você se sente imperfeito, se você está passando por uma fase de dúvida, de incerteza, de instabilidade diante do Senhor, tenha convicção, Deus ele vai continuar insistindo com você. A não ser que você desista dele, mas ele jamais vai desistir de você. Mesmo quebrando, Deus insiste até virarmos um vaso perfeito conforme a sua vontade. Mesmo que a gente quebre, Deus vai insistir. Deus é o nosso oleiro. E o oleiro é aquele que propicia para o barro um recomeço. O barro quebra, mas ele refaz de novo. O oleiro é aquele que permite um reinício. O oleiro é aquele que dá uma segunda chance. O oleiro é aquele que nos dá a opção de poder recomeçar e de nos transformar. A oportunidade de fazer de novo, mas agora da maneira certa. Deus como oleiro é aquele que vai nos moldando até chegarmos àquilo que de fato Ele quer que a gente seja. Nas mãos do oleiro, todo vaso pode ser recuperado. Amém? Nas mãos do oleiro, toda vida pode ser restaurada. Nas mãos do oleiro, toda a família pode ser restaurada. Nas mãos do oleiro, tudo pode ser restaurado e recuperado, porque Ele faz isso com paciência. Mesmo que isso, meus irmãos, seja dolorido. Mesmo que seja dolorido. Mesmo que a gente passe por momentos sombrios de dificuldades. Mas o melhor lugar para nós estarmos é seguros nas mãos do oleiro. Se você está disposto a fazer isso, fale com Deus, ore a Deus, diga a Deus, eu estou aqui. Eu sou o barro, eu quero estar seguro nas tuas mãos. Amém?